Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um 3.5 de conteúdo da Cão Vivendo. Aqui a gente vai discutir tudo que vocês precisam saber para conseguir resolver os comportamentos indesejados dos seus cães. O nosso tema de hoje é o que eu penso quando me dizem que já tentaram de tudo. Bom, pessoal, um cenário muito comum que acontece é a gente ter tutores que não estão tendo sucesso em intervir nos comportamentos dos seus cães e isso acaba gerando uma frustração muito grande. E essa frustração, somada a uma falta de informações qualificadas, vai acabar gerando na pessoa essa sensação de que ela tentou tudo aquilo que ela teve acesso. Mas, na verdade, será que ela teve acesso a tudo que ela poderia tentar de fato? Será que ela teve acesso a uma diversidade grande de informações? Então, essa sensação de que não existe solução e de que a pessoa geralmente já tentou de tudo, ela vem dessa frustração, dessa falta de informações qualificadas. A gente enfrenta um cenário hoje muito crítico no sentido de que existe muita informação sobre comportamento canino na internet, mas ao mesmo tempo pouco conhecimento. Quer dizer, a gente tem muita informação rasa, superficial, tá? Muita dica, muitas opiniões, muitas pessoas fazendo julgamentos na internet, o que é bom, o que é ruim, o que o tutor pode ou não pode fazer. Só que isso acaba sendo num nível ali muito raso. E o tutor acaba não tendo acesso a uma informação de fato mais aprofundada, na qual ele vai poder se basear para de fato fazer alguma coisa com o seu cão, de fato ajudar a resolver o problema de comportamento do cachorro. Então, esse cenário de muita informação na internet, muitas pessoas falando, mas pouco conhecimento, acaba confundindo muitos tutores, gerando uma frustração muito grande e gerando essa sensação na pessoa de que, poxa, eu tentei de tudo, tudo que me falaram que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer, eu tentei e não deu certo, acabou dando errado, tá? Agora, será que é isso mesmo? Será que os tutores eles realmente estão tendo acesso aos diferentes tipos de treinamento que existem? Porque são muitos tipos de treinamento que a gente tem disponível hoje em dia. O que a gente precisa sempre lembrar é que o comportamento ele não é uma ciência exata. Então, numa conta matemática, se eu somo 2 mais 1, deveria dar 3. Eu não vou somar 2 mais 1 e vai dar 4. Ou então eu não vou somar 2 mais 2 e vai dar 3. Agora, no comportamento não, é diferente, não é uma ciência exata. Então, você pode usar uma metodologia e ter resultado, e você pode usar outra metodologia diferente e também ter resultado. Ou seja, dentro do sistema do comportamento, dentro dessa ciência que não é exata, a gente poderia ter 2 mais 1 igual a 3, se 3 for resultado, e 2 mais 2 igual a 3 também, tá certo? Então, entender isso é crucial para que vocês, treinadores, tutores, compreendam que mais de um caminho pode acabar levando ao resultado que vocês desejam com seus cães. Então, tentar de tudo é realmente tentar de tudo. Não é fechar a mente e tentar apenas aquela vertente, tá certo? E dificilmente alguém se aventurou em tudo que a gente tem disponível. É claro que é tudo com critério, né, gente? Não é para sair tentando coisas que não fazem o menor sentido, coisas que são danosas para os cães, nada disso. Mas, entendendo que comportamento não é uma ciência exata, é necessário aceitar e compreender que mais de uma metodologia pode levar ao resultado desejado pelo tutor, tá? O aumento da qualidade de vida do tutor e do cachorro. Outra coisa que é importante tutores e treinadores entenderem é que, por não ser uma ciência exata, os próprios comportamentalistas vão discordar entre si muitas vezes. E isso é normal, isso é saudável. A gente deve discordar, a gente deve conversar, deve dialogar para a gente poder abrir a mente e pensar em novas soluções. Isso daí é normal, é saudável, precisamos continuar fazendo isso. Então, comportamentalistas discordam entre si justamente porque comportamento não é uma ciência exata. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também é a importância de existirem diversos tipos de treinamento, diversos métodos de treinamento, diversas técnicas de treinamento e diversos profissionais que treinam cães. O que acontece, gente, é que existe uma diversidade muito grande de cães. Os cães são diferentes entre si, os tutores são diferentes entre si, as famílias são diferentes entre si
e os comportamentos que os cães apresentam também são diferentes entre si. É claro que a gente cataloga, a gente organiza, a gente teoriza sobre cada um deles, a gente desenvolve métodos para lidar com cada um desses comportamentos. Mas a verdade é que existe uma diversidade muito grande de cães, de tutores, de famílias, de comportamentos que esses cachorros podem apresentar. E se a gente tem uma diversidade muito grande dessas coisas, nada mais saudável do que nós termos também uma diversidade muito grande de métodos e técnicas. E uma diversidade muito grande de profissionais utilizando esses métodos e técnicas também. Tá? Isso vai ser essencial para que todas as pessoas, todos os cães, eles possam ser abarcados e abraçados por alguma metodologia, por algum profissional. Então, para fazer frente a essa diversidade de cães e de tutores, nós também precisamos ter uma diversidade de métodos e técnicas e metodologias. Então, esse entendimento, ele também é crucial quando a gente se depara com essa fala ou com essa pessoa que, por estar frustrada, acaba supondo e imaginando que ela já tentou de tudo e que não tem mais nada que ela possa fazer para resolver os comportamentos do cachorro dela. E aí eu quero fazer uma analogia com vocês com a psicologia humana, tá? Não sou psicóloga, mas a gente vai se aventurar numa analogia simplificada. Eu quero que vocês tentem simplificar, entendam essa analogia de uma maneira muito simples, de uma forma muito tranquila, para que vocês realmente compreendam o que eu estou tentando dizer. Na psicologia humana, nós temos diferentes abordagens, certo? Você tem comportamental, você tem a psicanálise, você tem junguiana, você tem N abordagens, certo? São várias, eu não sei o nome de todas. Mas o que acontece é que essas diferentes abordagens, elas estão aí para atender uma diversidade de pessoas com problemas diferentes. E cada pessoa vai se dar melhor em uma abordagem diferente. E isso é um paralelo que a gente pode fazer com o treinamento de cães também. Cada tutor e cada cachorro, e principalmente tutor, se a metodologia for boa, ela consegue abarcar os tipos diferentes de cachorro que a gente tem. Mas o tutor, vão ter tutores que vão se dar melhor com uma determinada metodologia. Isso é fato. Pela consciência da pessoa, pelo que ela entende de mundo, pelos valores dela, aquele tutor ele vai se dar melhor com uma metodologia, às vezes não vai se dar tão bem com outra, e pode ser que as duas metodologias sejam muito boas, certo? Então, primeiro ponto dessa analogia com a psicologia humana, que eu quero que vocês entendam, é que existem de fato diferentes abordagens que trazem resultados e vão ser melhores para diferentes pessoas, tá? Elas vão cair na preferência de diferentes tipos de pessoa. Isso é normal e tudo bem. Agora, mesmo uma abordagem boa, ela vai ter profissionais que vão fazer uma boa aplicação dela e uma má aplicação delas. Então, não basta nem só aquela metodologia, aquele método ser bom. O profissional que está aplicando, ele também precisa estar fazendo uma boa aplicação daquilo ali. Tá certo? Então, são coisas diferentes a se levar em consideração e as duas precisam ser levadas em consideração. Tanto a metodologia, o método, quanto se o profissional está aplicando de uma maneira legal. Então, você vai ter uma pessoa, por exemplo, que vai num psicanalista e não se dá bem, mas às vezes não é porque a psicanálise estava ruim para ela, às vezes é porque aquele profissional estava aplicando aquela técnica, aquela abordagem de uma maneira que não serviu para aquela pessoa. Às vezes ela vai em outro psicanalista e já serve para ela, tá certo? Então, também é necessário levar isso em consideração. Então, já tentou de tudo? Geralmente, pessoal, a pessoa que fala, eu já tentei de tudo, geralmente, o que a gente observa aqui na Cão Vivendo, as pessoas que chegam para nós com essa fala, elas tentaram uma ou duas abordagens, geralmente foram abordagens incentivadas por algo que ela viu na mídia, alguém falou que esse era o melhor, era o mais moderno, ou qualquer coisa assim. Ela tentou uma ou duas, não percebeu que existiam aí várias que ela poderia ter tentado, ela tentou uma ou duas e pode ser que ela tenha se deparado dentro dessa uma ou duas com um profissional que na verdade fez uma aplicação ruim daquilo ali, tá certo? Então o que a gente observa é isso, são as pessoas que chegam para nós aqui na Cão Vivendo com essa fala, os tutores que chegam com essa fala, eles tentaram uma ou duas abordagens e muitas vezes, pelo que eles relatam, eles acabaram tentando essas abordagens com profissionais que fizeram uma aplicação ruim
daquela metodologia. Não é nem que a própria metodologia fosse ruim, mas a aplicação não foi boa. Quero conversar com vocês agora, então, sobre os tipos diferentes de abordagem que a gente tem disponíveis. Existem várias abordagens que funcionam, já falei isso para vocês desde o começo da aula, e eu não vou nomear aqui para vocês uma a uma. Não vou falar, essa é a abordagem, ela funciona assim. Aquela é a abordagem tal, ela funciona assim. Não, eu vou fazer melhor do que isso, tá? A gente vai por trás de tudo isso. Quer dizer, quais são os pontos em comum das abordagens que funcionam? É isso que eu quero discutir com vocês, porque é isso que realmente importa. Tá? Hoje em dia, aqui a gente tem um senso crítico muito grande, nós gostamos muito de investigar abordagens diferentes. É algo que fez parte da trajetória da Cão Vivendo, foi investigar, tentar, estudar, testar abordagens diferentes. E a gente acabou percebendo durante essa investigação que o que importava realmente eram os pontos em comum das abordagens que funcionavam. Porque por mais diferentes que as metodologias sejam, pessoal, elas têm pontos em comum ali que fazem com que dê certo. É como se aqueles pontos em comum, eles usassem roupas diferentes. E essas roupas diferentes fosse o nome das abordagens, tá? Mas o que faz funcionar é o que está ali por trás, é o conceito por trás daquilo ali. E é isso que eu quero conversar com vocês agora. O primeiro ponto em comum que eu identifico nas abordagens que funcionam, e obviamente são pontos que estão presentes na nossa abordagem aqui da Cão Vivendo, na nossa metodologia Cão Vivendo, é a visão global do cachorro. Então é enxergar o cão para além daquele sintoma que ele está apresentando. Na verdade, é entender que aquele comportamento ruim que o cachorro está apresentando é só um sintoma de alguma coisa que está por trás daquilo ali. Tá? Então existe uma causa que gera o comportamento ruim e o comportamento ruim, na verdade, é o sintoma. Então, ter uma visão global do cachorro é o primeiro ponto que a gente observa que tem em comum entre os métodos que funcionam, entre as metodologias que trazem resultado, tá? Então, aquelas metodologias que elas procuram atacar o sintoma diretamente e esquecem do cachorro, esquecem de analisar o contexto do cachorro e o cachorro de uma forma completa, integral, o que geralmente acontece? O sintoma ele pode até sumir, pode até resolver o sintoma, mas aquilo ali vai virar outro problema de comportamento. Então pode ser até que abafe aquele problema que está acontecendo agora, mas como não atacou a causa, atacou só o sintoma, vai existir um novo problema de comportamento daqui a pouquinho, tá certo? Então, ter uma visão global do cachorro, analisar o cachorro como um todo e não apenas aquele sintoma ali, aquele problema de comportamento, é uma das características de metodologias que funcionam. Outra característica é estar sempre atento às necessidades básicas dos cães, porque a gente sabe, cães que não têm suas necessidades básicas satisfeitas desenvolvem problemas de comportamento. 99,9% dos cães que não tiverem suas necessidades básicas supridas vão desenvolver algum tipo de problema de comportamento, tá certo? Então, as metodologias, os métodos, as técnicas, os profissionais que têm sucesso, que a gente observa pelo menos, tá? Essa é a nossa opinião aqui, são aqueles que estão sempre atentos às necessidades básicas dos cães. E aí lembrando que os cães têm necessidades de atividade física, estimulação mental, atividades sociais e atividades específicas da carga genética daquele cachorro ou daquela raça. Tá? E faz todo sentido se vocês pararem para pensar. Por exemplo, o cachorro ele tem necessidade por atividade física. Ele acorda com uma certa quantidade de energia que a natureza deu para ele gastar ali trabalhando com a sobrevivência dele. E se ele não gasta essa energia trabalhando para a sobrevivência dele, onde que ele vai colocar essa energia? Energia não some, gente. Quem gosta de física vai entender. O que vai acontecer com essa energia? Ela vai ser gasta, ela vai ser redirecionada para alguma coisa. E se o tutor não escolher algo saudável para esse cachorro fazer, essa energia vai ser redirecionada, por exemplo, para destruir, para latir o dia inteiro, para perseguir o gato, certo? Então, necessidades básicas, satisfazer necessidades básicas tem tudo a ver
com metodologias que funcionam, que trazem resultado, que têm sucesso, tá certo? Outro ponto importante, outro ponto em comum que a gente observa entre os métodos e os caminhos que dão resultado é a utilização de consequências. E aqui eu estou falando de consequências, eu não estou falando necessariamente de consequências ruins. Eu estou falando de consequências no sentido de previsibilidade, no sentido de segurança. O que eu quero dizer? O cachorro, ele precisa saber o que acontece se ele for pelo caminho A e o que acontece se ele for pelo caminho B. Ele precisa saber. O cachorro que ora vai pelo caminho A e acontece uma coisa, aí outra vez ele vai pelo caminho A de novo, acontece outra coisa diferente, aí ele vai para o caminho B, acontece uma coisa, aí ele vai de novo para o caminho B, acontece outra coisa completamente diferente. É um cachorro que está vivendo uma vida que não tem estabilidade. E isso vai trazer prejuízo para o psicológico desse cão. Então, consequências é toda vez que o cachorro vai pelo caminho A, acontece isso, acontece B. Toda vez que o cachorro vai pelo caminho C, acontece D. E toda vez que é daquela forma, toda vez que o cachorro faz aquela escolha, acontece a mesma coisa. Isso é muito importante para trazer previsibilidade para a vida do cão e, por consequência, para ele se sentir seguro naquilo ali. Porque ele sabe o que esperar. Ele sabe que se ele fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então aí a escolha é dele. Aí o cachorro, ele para de achar que o ambiente está o tempo inteiro surpreendendo ele, às vezes de uma forma ruim, e ele começa a entender que a escolha é dele. Se ele fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Independente de ser bom ou ruim, tá, gente? Se ele fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E a escolha fica para o cachorro. Isso é crucial, tá, gente? É crucial que o cachorro tenha esse entendimento, e inclusive isso é ser justo com o cão. É você colocar a responsabilidade pro cachorro. É lógico que vocês só vão fazer isso depois de ensinar pro cachorro o que vocês esperam dele, depois de fazer uma série de coisas. A gente não está discutindo aqui o passo a passo. A gente está discutindo pontos em comuns de metodologias que funcionam, tá certo? De abordagens que funcionam. Então, essa ideia da consequência, que traz previsibilidade, que traz segurança, é um desses pontos em comum que as abordagens que funcionam possuem. Outro ponto em comum é levar o cachorro em consideração. Isso significa estar sempre observando o cão, né? Independente de eu ter um protocolo para seguir, uma maneira de fazer, eu ensino tal coisa dessa forma. É importante observar o cachorro, ver que linguagem corporal que ele está apresentando ali, como que ele está se sentindo. Será que é necessário fazer alguma adaptação naquele treino? Será que ele está respondendo bem? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Então, levar o cachorro em consideração também é muito importante, também é outro ponto em comum entre as abordagens que funcionam. E levar o cachorro em consideração significa saber se adaptar. Pode ser que exista, pessoal, e a gente já se deparou com casos assim. Alguma coisa que você faz e que funciona com 90% dos cães, certo? Mas vai ter aquele 10% que não funciona. E se você não tiver outras opções disponíveis na sua caixinha de ferramentas, o que você vai fazer? Principalmente se você for treinador. Você vai deixar aquele tutor na mão, aquele cachorro na mão? Você precisa ter opções diferentes. Você precisa saber se adaptar baseado no que o cachorro está te mostrando, baseado no que o cachorro está te entregando. Tá certo? E isso para tutores também. Enquanto vocês estiverem treinando os seus cães, educando os seus cães, vocês precisam ser flexíveis. Existe um método para se seguir, existe uma forma de se fazer, ok. Mas sempre observe o cachorro, porque pode ser que no processo você precise fazer adaptações, você precise ser flexível. Então, recapitulando, 4 pontos que a gente observa que são incomuns entre as abordagens que funcionam, que trazem resultados. Tá? Então, lembrando que essa foi conversar com vocês os pontos incomuns, foi uma escolha nossa, ao invés de sair enumerando o nome da abordagem e como que ela funciona. O nome da abordagem e como que ela funciona. Não. É muito mais importante que vocês entendam o conceito que está por trás do que vocês conheçam o nome de todas as abordagens. Tá certo? Então, recapitulando. 4 pontos das abordagens que funcionam, que trazem resultado. E lembrando que quando eu falo resultado, eu estou querendo dizer aumento na qualidade de vida dos cães e aumento na qualidade de vida das pessoas. Isso é resultado.
tá certo? Quais são esses 4 pontos em comuns, então? Visão global do cachorro, certo? Então, em vez de tratar um sintoma que o cachorro está apresentando, sendo que o sintoma é o comportamento indesejado, é o problema de comportamento, é necessário analisar a causa daquilo ali. O que está gerando aquele problema? Existe uma causa. Não adianta atacar só o sintoma, senão essa causa ela vai acabar gerando um outro problema em um outro momento. Segundo ponto, tá sempre de olho nas necessidades básicas dos cães, porque a não satisfação dessas necessidades básicas gera problemas de comportamento. Terceiro ponto, ter consequências nítidas para o cachorro. Então, ele saber que se ele fizer a escolha A, ele vai ter a consequência A. E se ele fizer a escolha B, ele vai ter a consequência B. Isso gera previsibilidade, gera segurança no cão, ele sabe o que esperar e a escolha volta para ele. Ele não sente mais que o ambiente está sendo confuso com ele ou que as pessoas estão sendo confusas com ele. Ele sabe exatamente o que acontece se ele fizer cada coisa. E o quarto ponto, levar o cachorro em consideração. Sempre observar qual a linguagem corporal que esse cachorro está apresentando, como que ele está se sentindo, caso seja necessário fazer alguma adaptação, flexibilizar aquela sessão de treino ou aquilo que está sendo ensinado para o cachorro. Esses são 4 pontos em comuns das abordagens que funcionam. Então, o que eu diria? Qual que é o caminho para o tutor que está tentando educar o seu cão, está tentando resolver os problemas de comportamento do seu cão, mas não está tendo sucesso? O primeiro ponto é respirar fundo. Infelizmente isso acontece, é necessário se acalmar, respirar, deixar aquilo ali, é porque eu vi um comentário aqui engraçado e me desconcentrou. Falou, tira onda demais. Adorei. É necessário respirar fundo, se acalmar, tá, gente? É o primeiro passo, porque ter um cão com problemas de comportamento pode ser sufocante para o tutor, é realmente difícil. Então, calma, respira fundo. Segundo passo, se você está tentando várias coisas e não está tendo sucesso, você vai precisar abrir a sua mente. Você vai precisar, talvez, tentar coisas um pouco diferentes daquilo que você achou que é o que ia funcionar, já que não está funcionando. Agora, lembrando que pode ser que o método que você está tentando, a abordagem que você está tentando, ela seja boa. Pode ser que, na verdade, até agora você simplesmente tenha entrado em contato com profissionais que não fazem uma aplicação boa daquele método e por isso não está funcionando. Pode ser. Mas, se você entrou em contato com mais de um profissional, talvez não seja isso. Talvez você que vai precisar abrir um pouco a cabeça, abrir a mente para enxergar novas possibilidades. E aí lembrando que existem muitas opções, que é o que eu estou conversando com vocês desde o começo da live. Existem muitas opções, porque comportamento não é uma ciência exata. Então, na matemática, 2 mais 1 vai ser 3, sendo que 3 é o resultado que a gente quer. 2 mais 2 não vai ser 3, vai dar 4. Agora, no comportamento, não, gente. No comportamento é diferente. A metodologia tal pode te levar no resultado que você quer e a metodologia Y também, porque não é uma ciência exata. Então, mais de um caminho pode te levar a Roma. E se você entende isso, você vai compreender que existem sim muitas possibilidades, muitas opções de abordagem aí para você investigar. Qual a dica que eu dou então? Conversa com 3 comportamentalistas de cada abordagem, independente se é uma abordagem que você gosta ou não. Se não está dando certo o que você está tentando, você precisa abrir a mente. Então vai lá, seleciona 3 comportamentalistas da abordagem tal, da abordagem tal, da abordagem tal. Conversa com eles. Vê como que eles te tratam, vê como eles te recebem, vê o que eles sugerem. E mais importante do que isso, conversa com 3 tutores que seguem aquela abordagem. Ah, resolveu o seu problema? Como que foi o treinamento? Ah, deu certo, mas assim, eu me sinto um pouco mal de usar tal coisa. Conversa com os tutores, porque ninguém melhor para entender um tutor do que outro tutor, tá certo? Então conversa com os profissionais, mas também procura os tutores. Vê se eles conseguiram resolver. Às vezes o tutor vai virar para você e vai falar: eu também ficava ressabiada com isso ou com aquilo, mas depois que eu tentei eu percebi o tanto que fez bem para mim e para o meu cão,
E aí a gente mudou nossa opinião. Enfim, você não sabe, você só vai descobrir conversando com os profissionais e conversando com os tutores que esses profissionais atendem ou com os tutores que seguem essas abordagens. Outra dica, muito simples, mas que algumas pessoas não tentam ou nunca pensaram em tentar, é o seguinte, gente. Existe mais material sobre comportamento canino em inglês do que em português. Se você não sabe inglês, vai lá no Google Tradutor e escreve o problema do seu cachorro. Morde enquanto está brincando, por exemplo, e pede para o Google Tradutor traduzir para inglês. Pega aquele problema e joga no YouTube, em inglês. Você traduziu lá no Google Tradutor. Vê o que aparece. E vê se ali alguém comenta na descrição, no comentário, qual é a abordagem daquela pessoa. Encontra alguém que esteja funcionando, logicamente, que esteja mostrando um vídeo de antes e depois, enfim, um vídeo de uma sessão de treino que você ache bacana. E aí encontra, vê se alguém ali manda o navegador traduzir a página para você, para o português, e vê se você descobre o nome daquela abordagem, daquela metodologia, daquela ferramenta, daquele equipamento que está sendo utilizado. E aí procura no Instagram, no Google, se tem alguém no Brasil utilizando aquela abordagem, se tem alguém no Brasil utilizando aquele equipamento, tá certo? É outra forma de você fazer também, porque de fato existe mais conteúdo em inglês disponível no YouTube e tudo mais do que em português, normal. Vai ter mais conteúdo em inglês, provavelmente sobre muitas coisas, tá certo? Então é outra dica que eu dou para o tutor que está tentando e não está tendo sucesso em melhorar os comportamentos do seu cão. Então, fechando, gente, o que eu penso quando me dizem que já tentaram de tudo? Né? Já tentou de tudo? Muito dificilmente, gente. Nem a gente aqui da Cão Vivendo, que adora tentar coisas diferentes, a gente já tentou de tudo e a gente vai viver a vida inteira e não vai ter tentado de tudo. Tá certo? Lembrando de ter critério, não é para tentar de tudo. Não, tenha critério, né? Tudo que for bom para o seu cão, tudo que for bom para você. Tá bom? Mas muito dificilmente alguém tentou de tudo, gente. Existe muita opção disponível por aí, tá? Então não desista. E tem uma coisa que eu falo para os nossos clientes aqui, que é o seguinte: a gente ainda não encontrou um cachorro que a gente não pudesse ajudar. Todo mundo que nos procurou até hoje, felizmente, a gente pôde ajudar, a gente pôde intervir nos comportamentos do cachorro daquela pessoa, a gente pôde ajudar aquele tutor. Mas o que eu falo é o seguinte: no dia que a gente encontrar um cachorro que a gente não conseguir ajudar, a gente ainda vai ajudar, porque a gente vai procurar alguém que possa, tá certo? Isso porque nós temos essa consciência de que a diversidade de metodologias de profissionais é muito grande, então muito, mas muito provavelmente existe alguém capaz de ajudar você e o seu cachorro, independente de você achar que já tentou de tudo. Muito dificilmente você já tentou de tudo. A gente vai agora para as perguntas e respostas. Fala, Lu, quais são as perguntas? Vamos lá. Um treinador me disse que meu cachorro não tem jeito. E agora? Certo. Gente, não acredite. Não acredite. Infelizmente, quando um treinador fala que um cachorro não tem jeito, existe cachorro, primeiro, existe cachorro que não tem jeito? Existe, gente, mas é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, tá certo? Existe. Dizer que não existe não dá, tá? É como falar nunca ou como falar sempre. Nada é nunca, nada é sempre. Existe cachorro que não tem jeito, mas é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, tá? Provavelmente vai estar até ligado a algum transtorno, alguma falha genética, pode estar ligado a uma série de coisas, certo? Então, até pode existir esse cachorro, mas é muita exceção que um cachorro realmente não possa ser ajudado, tá bom? Então, se um comportamentalista te falou que o seu cachorro não tem jeito, não acredite, procure outras opiniões. E não procure opiniões da mesma abordagem, procure opiniões de abordagens diferentes. Porque pode ser que aquela abordagem que você está tentando se informar, para aquela abordagem o seu cachorro não tenha jeito com as soluções que aquela abordagem oferece. Muito cuidado com isso, tá? Então, procura com profissionais diferentes, de abordagens diferentes, para você ter aí pelo menos 15 opiniões que sejam dizendo que o seu cachorro não tem jeito. E ainda assim, muito provavelmente seu cachorro tem jeito sim, tá bom? Então,
Sim, gente, existe cachorro que não tem jeito, mas é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Então, não aceite essa informação. E lembra que, infelizmente, se a gente estiver falando de profissionais não tão bons, que não fazem aplicações tão boas das abordagens, é mais fácil para o profissional te falar seu cachorro não tem jeito do que ele virar para você e falar eu não sei arrumar o seu problema, tá bom? Infelizmente, é mais fácil falar que não tem jeito do que, olha, eu não consigo fazer. Por isso que eu falei para vocês, aqui na Cão Vivendo, a gente ainda não se deparou com um cachorro, um cliente que a gente não pudesse ajudar. Mas no dia que a gente se deparar, e eu falo isso para os nossos clientes, no dia que a gente se deparar com esse cachorro, a gente ainda vai ajudar. Porque a gente vai encontrar alguém que possa ajudar, tá certo? Porque são muitas as possibilidades. Então não aceite isso do seu cachorro não ter jeito, não. Vá atrás de outras abordagens, outras opiniões, muitas outras opiniões. Próximo. Agora é um comentário que foi feito. Foi meu caso, daí eu abri a cabeça para usar um equipamento diferente e isso mudou o comportamento do meu cachorro. Ó, que legal! Um relato de alguém que acabou passando por esse processo que a gente estava conversando na aula. A pessoa abriu a cabeça, se propôs a usar um equipamento diferente, talvez seguir uma metodologia diferente, e isso foi a diferença entre continuar com o problema e resolver o problema. Então, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, pessoal. Se vocês estiverem estagnados ali na solução, abram a cabeça, tentem coisas um pouquinho diferentes. Sigam a minha dica, vai atrás dos três profissionais de cada abordagem, vai atrás dos tutores que esses profissionais atendem ou que seguem esse tipo de abordagem, conversa com essas pessoas para você daí sim poder tentar uma variedade de coisas. Lembrando que existe uma diversidade muito grande de cães, uma diversidade muito grande de tutores, uma diversidade muito grande de famílias, uma diversidade muito grande de comportamentos. Então a gente também precisa ter, ao dispor da sociedade, uma diversidade muito grande de treinamentos de cães. Próximo. Acabaram as perguntas, mas teve outro comentário aqui na live que é da Lu, escrito: até os tutores têm jeito, imagina os cães. Muito bom, Lu, é isso mesmo. Se até o ser humano tem jeito, imagina os cachorros. Os cachorros é que tem jeito mesmo, tá certo? Então é isso mesmo, não tem mais nenhuma pergunta, né, Lu? Não, acabou. Só tem um aviso. Tá certo. Então, gente, a gente vai encerrar essa aula por aqui, mas eu quero fazer um convite para vocês, um convite super legal. Na quinta-feira a gente vai ter a Masterclass Revolução Cão Vivendo. Vai ser uma super aula, uma verdadeira Masterclass sobre como resolver problemas de comportamento nos cães, tá? Então não percam, se inscrevam lá. O link para inscrição tá na nossa bio do Instagram. Então se inscrevam e participem, vai ser na quinta-feira agora, dia 28 às 20 horas. Lá a gente vai discutir muita coisa, vai ter muito conteúdo bacana e num espaço de tempo maior do que a gente tem disponível aqui na live. Então não vai ter a live na quinta também. Isso, quinta-feira a gente não vai ter a nossa live de quinta-feira, a gente vai ter a Masterclass. Então se inscrevam lá que vai ser muito legal, a gente preparou um conteúdo muito bacana para vocês. Bom, pessoal, obrigada por participarem, obrigada por perguntarem, por comentarem. A gente fica por aqui e até a próxima.